equilibrar, digamos assim, o seu governo e atacar as fragilidades da sua sociedade. Né? Então, nós vamos ter um debate e vamos entender que é um assistencialismo, podemos até entender. Mas eu vejo, num primeiro momento, que o Estado que está proposto a regular e efetivizar direitos humanos, é fundamental que ele tenha ação positiva para isso. Mas a questão cultural é que vai determinar esta crítica. Se ceder uma ação assistencialista para fins de votos futuros, por exemplo. Isso é uma questão cultural, que a gente tem que começar a trabalhar com isso, porque nós vemos alguns países europeus e americanos que trabalham com políticas de direitos humanos direto. Uma questão de governabilidade direta, uma questão de fiscalização do governo direto, as ONGs, as instituições, os conselhos dos estados trabalham com isso. O que não pode é fazer uma partidarização dos direitos humanos, ter direitos humanos como uma ideologia partidária, não. Direitos humanos é uma questão universal, é do homem e é uma obrigação do Estado poder fazer este mapeamento e as suas ações de restabelecimento quando ela identificar alguns pontos, por exemplo, nós vamos debater da saúde, que não está bem, ele tem que intervir nisto. Ele tem que procurar resgatar o mais rápido possível esta dignidade da pessoa que a própria Constituição do Brasil determina o seu direito pleno à saúde. Então são questões de gestões políticas, questões culturais. E, infelizmente, no Brasil ainda, nós não temos alcançado realmente a importância de direitos humanos. Ainda existe uma série de preconceitos sociais sobre direitos humanos. Pois é, aí o senhor toca num assunto que é bastante sério, porque há um senso comum, não digo que seja da maioria absoluta da população, mas há quem pense que quem lida com a questão dos direitos humanos está defendendo a bandidagem. Não gosto desse termo, mas enfim, é isso. Os criminosos, essa população periférica que se envolve em delitos. Como mudar essa ideia que a população tem dos movimentos, enfim, que defendem a questão dos direitos humanos? Isto é uma proposta que a OAB do Rio Grande do Sul tem feito. Desde que eu fui nomeado pelo presidente Cláudio Lamarck para ser o coordenador geral da Comissão de Direitos Humanos, eu tenho feito um trabalho educacional de direitos humanos. Eu tenho chamado a sociedade civil para dentro da Ordem dos Advogados do Brasil para debater temas de direitos humanos. Fizemos audiências públicas sobre o sistema penitenciário, fizemos audiências públicas de pessoas com deficiência, fizemos audiências públicas com preconceito, e recentemente fizemos uma audiência sobre saúde. O que eu quero dizer com isso? Quando as 105 subseções da OAB no Estado, correto, foram chamadas para uma reunião geral da comissão que eu coordeno de direitos humanos para debater metas de ação de direitos humanos, muitos presidentes de subseções, no total de 105 no Estado, me telefonaram: eu não vou na sua reunião porque eu não quero debater direito de preso. Alguns que tiveram na reunião e não tinham conhecimento da dimensão do trabalho da Comissão de Direitos Humanos, entendiam: agora eu posso levar para a minha subseção o que é realmente direitos humanos, porque nós tínhamos um receio de trabalhar só com essa questão dos criminosos. Isto é um discurso, infelizmente, dado no Brasil, no período da ditadura, principalmente, E que respinga até hoje, Não, respinga até hoje, culturalmente, porque os direitos humanos atuam muito para aquelas pessoas que sofreram tortura na época da ditadura. E depois ramificou-se para os presos também, pelos maus tratos realizados dentro do presídio. Porque um dos maiores afrontos dos direitos humanos é o próprio Estado, quando tem uma casa prisional que não dá as condições mínimas para que se possa uma pessoa cumprir a pena. Não há vínculo nenhum de direitos humanos com preso exclusivamente. Eles fazem parte do rol da ação de direitos humanos. Qual é o rol? O rol mínimo de dignidade no cumprimento da pena. Porque Beccaria diz: penas cruéis e desumanas não mais, não recuperam o homem. E esta é a construção da teoria e filosofia da pena. Então, se existe uma pena, alguém cometeu um delito, ele tem que ser... a pena foi criada para tentar ressocializar ele. Este é o discurso. E se ele é maltratado no presídio, é vítima de corrupção, é vítima de abuso daqueles agentes que ali estão para zelar pelo cumprimento da pena e usam de abuso de poder para execução, claro que os direitos humanos vão estar lá. Não para inocentá-lo do crime que ele cometeu, porque ele tem que cumprir a pena. Mas não pode o Estado, através de toda uma cultura, usar disto para cometer abuso de poder
contra este cidadão ou infrator que está lá cumprindo pena. Então, direitos humanos não vai lá para absolver o criminoso. Assim como os direitos humanos está lá para ver aquele direito do preso, ele vai estar brigando pela saúde daquele cidadão que chega na emergência e não encontra um atendimento de imediato, morrendo muitas vezes na fila. Eu quero já no próximo bloco falar sobre saúde, para a gente fechar o bloco primeiro aqui do nosso programa, doutor Ricardo. O que o senhor sente ou acha ou avalia quando alguém lhe diz criminoso tem mais é que morrer mesmo na cadeia ou alguma declaração? Eu vou dizer, isso é uma coisa cultural, porque o criminoso, o estudo do criminoso, por que ele comete crime? Essa pergunta tem que ser feita, né? Em muitos casos, historicamente, a criminologia e uma ciência chamada vitimologia estuda o criminoso na formação dele, né? A formação do indivíduo. E depois a gente vai falar a questão do porquê da grande importância da formação do indivíduo para que ele não seja fragilizado e caia no mundo do crime. Já que o senhor falou depois, é o gancho para o nosso intervalo. A seguir, vamos falar dessa formação do criminoso, da mente do criminoso. Vamos falar também sobre as conquistas da mobilização da OAB e outras entidades da sociedade no Rio Grande do Sul pela reabertura dos hospitais da UBRA aqui em Porto Alegre. Até já, então. Propostas para o Rio Grande está de volta, hoje recebendo o advogado criminalista Ricardo Breyer, que coordena a Comissão de Direitos Humanos da OAB-RS. Para a gente fechar o assunto da formação destes indivíduos que se envolvem na coletividade, quanto o Estado contribui para a formação dessa parcela da população que, enfim, envereda por outro caminho? Na Finlândia, existe uma política de governo muito importante, que foi uma tese de doutorado de uma professora dos Estados Unidos, de Harvard, sobre a questão da importância do investimento do Estado para a formação do indivíduo. E quando o indivíduo nasce, para que ele tenha toda uma estrutura interna, digamos assim, subjetiva, de autoestima, de segurança, de valorização própria, ele tem que ser bem cuidado, ele tem que ser bem tratado. E a Finlândia exerceu políticas públicas do Estado, reconhecendo o trabalho da mãe como um trabalho fundamental na formação desta criança, desse bebê, que nos primeiros anos de vida tem que receber toda a atenção possível para a formação sua de personalidade e caráter. Quer dizer que lá a licença maternidade é maior? Sim, e mais, elas recebem esse período que as mães ficam cuidando diretamente do filho, dando toda assistência a eles, conta com uma aposentadoria. Uma questão previdenciária. O Estado investiu nisso. Por quê? Porque quando ele se tornar adolescente e adulto, ele não vai ter desvios, digamos assim, sociais e vai ter maior, digamos assim, efetividade dentro da sociedade. Ele vai saber o seu espaço, ele não vai se sentir isolado. Isso diminuiu muito na Finlândia o uso de drogas, por exemplo, dos jovens. Então foi um programa importantíssimo que primeiro se reconheceu a importância da mãe, a importância da mulher nos primeiros anos de vida da criança. E o Estado age com essas